Senhores, Resenha do Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o nosso país? Assim, uma pequena adiantada, Emílio, mas ontem foi preso pela Polícia Federal, na terceira fase da Operação Comply Zero, o Luiz Felipe Machado de Moraes, conhecido no grupo do WhatsApp de Mourão. Ele é o sicário. Eita! O sicário, antigamente do latim, seria o sicário, é o homem da adaga. Você sabe o que é o homem da adaga? Sei. É o homem que tem uma sica, que é uma pequena faca, que matava as pessoas por... Alguém pedia, ele ia lá e executava. Exato. Ele que trabalhava para o Banco Master, no caso o Daniel Vorcaro. é o matador. Era o matador que tem. Ontem a gente abordou o assunto que era do jornalista do Lauro Jardim, que ele ia para quebrar os dentes do Lauro Jardim. Aí é uma notícia muito triste, mas o que aconteceu me parece, e eu vou colocar supostamente, que ele cometeu suicídio. Por que eu estou falando isso? Porque entra de novo uma discussão, e a gente pode até recordar do caso Epstein. Foi uma queima de arquivo? Ele realmente fez isso? Por que ele cometeu, esse suicídio? Precisa ser investigado, Emílio, exatamente, para saber... No momento do país onde a gente precisa de depoimentos, Albeta, onde ele, foi uma coisa horrorosa. Segundo, ele estava sob custódia, dos federais na superintendência regional lá do órgão em Minas Gerais, e aí a informação foi divulgada pela própria corporação. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham? Não acho nada. Meu Deus do céu! Não dá pra saber, que história cabeluda! Depois de tudo que a gente está acompanhando do Banco Master, o homem que estava no grupo da turma, que ele resolveu... Mas qual é a informação? Tem outra informação ou não? Não. Nada. Nada. A informação é que ele cometeu suicídio, uma coisa horrorosa. Como? Então, ele se enforcou. É meio Epstein? Na cadeia. É isso que estão falando. Agora, tudo que eu tenho que falar nesse jornal, até peço perdão para nossa audiência, eu tenho que falar supostamente. Então, coloque a vinheta. Supostamente news. Supostamente news. Supostamente news. Aí vem mais assunto agora que eu vou abordar com você. Você sabe que... Mas que história, ainda hein? no tema? Ainda no tema. Pode ir. Posso Por favor. colocar aqui uma atualização? A prisão, segundo o diretor da PF, o suicídio de sicário de Vorcaro na prisão foi filmado sem pontos cegos. Então, quem está levantando qualquer outro tipo de suspeita, diz o diretor, o caso está sendo investigado pela Polícia Federal, e o vídeo do ocorrido deve ser entregue ao STF. Eita. Porque dizem aí outras teorias, segundo o diretor da PF, então, tá tudo filmado sem nenhum ponto cego, então vai dar teria como provar que foi mesmo, ele tirou a própria vida. Vamos aguardar as imagens e muito obrigado, Rogério Morgado. Tamo junto. A pergunta agora é porque o que o Vorcaro... Mas imagina o que esse cara tinha para falar, então, para... Você sabe que ele recebia... Esse que era uma milha? Ganhava uma milha? Uma milha. R$1 milhão. Putz, meu. Ele era... A gente usa esse termo sicário porque... Mas isso aí é o quê? É só a conversa telefônica, não é isso? O que aconteceu foi... Pegaram o celular, o aparato... Tá. O que a gente está ouvindo nessa história é o que... É o celular do Vorcaro. Perfeito. Correto? Foi apreendido o celular do Vorcaro. E aí, Emília, a gente precisa... E essas prisões, elas estão sendo feitas... Prenderam o Vorcaro, o cunhado do Vorcaro, e esse cidadão que se matou porque tinha aquele grupo que falou que ia dar uma turma, que ia dar uma chegar para lá, quebrar os dentes do jornalista. Perfeito, Não, é mas isso mesmo. mas tem mais coisa? Tem mais coisa. Só para complementar essa informação e você complementa também. O que acontece é o seguinte, além dessas 4 prisões também, tem um cunhado do Vorcaro, que é o Fabiano Zettel, também a PF está fazendo agora uma busca-apreensão na casa do ex-diretor do Banco Central, que é o Paulo Sérgio Neves de Souza, e do ex-servidor também do Banco Central, que é o Bellini Santana. Certo? Então é o seguinte... Eles recebiam propina, estão sendo acusados. Esse cara, esse Vorcaro... Certo, Daniel que Vorcaro. é o chefe, certo? É o dono do banco. Perfeito. Ele tinha uma equipe para dar porrada e tinha
altos funcionários Perfeito, que do distribuíam governo a grana. envolvidos no negócio, então ele ficava sabendo de tudo. Perfeito. Ele tinha informação dentro... Isso. Aí que tem nova informação. Lembrando que ele foi preso e bloquearam 22 bilhões de reais. Putz. Que tava lá em a conta. sei o que lá. 22 bilhões de reais e ele Em bens. Não, calma, mas aí também complica muito. vamos Não, pera lá. Mas deixa eu falar da outra Senão coisa nós que ele vamos fazia. complicar toda a história. Então, quer dizer, esse cara que se matou agora é do grupo do WhatsApp da turma. para dar porrada. Sim, o certo? Mourão. Esse é um o Mourão. assunto. É isso aí. Esse é o assunto. O assunto do momento é o Mourão, que cometeu suicídio, supostamente, lá em Minas Gerais. E agora, como o Morgado trouxe aqui, tem as imagens, que me parece que não tem ponto cego, que eles vão averiguar o que aconteceu. A pergunta é, o que vai acontecer com o Daniel Vorcaro depois disso? Porque ele continua preso. E aí, Emílio, que vem toda essa história. Segundo a informação, ele, obviamente, está negando que tudo isso não aconteceu. Ele nega absolutamente tudo. E você sabe para onde vai ser julgado? De novo? Pela segunda turma do STF. Sabe quem está na segunda turma do STF? Quem? O relator? Quem? O Dias Toffoli. Ih, rapaz. Que também, supostamente, tem um envolvimento com o Vorcaro. Aí, nesse celular... Então aí pode ser que acontece, como sempre acontece, alguma coisa que eles arrumam para melar tudo. Pode bater na trave, Não é? porque o Dias Toffoli tem duas histórias dele que precisam ser... Você apostaria em quê? Eu Vai a- tudo Na melar pizza na ou no- pizza? Não, Ou eu no acho que essa cilindro. história ainda vai longe, principalmente pelo ano eleitoral. Eu acho que ainda tem mais coisa para ser explicada. Vocês se lembram, na época da Odebrecht, que tinha também aquela... Falava o seguinte, olha, agora vem uma delação que vai balançar... O sistema... A República. Vocês se lembram? Lembro. A República agora, Brasília está... Lembro. O que aconteceu? Olha, vamos lembrar? Lava Pois Jato, é, todos nada. estão soltos. Agora é mesmo... o filme É a mesma coisa. É a mesma coisa. É dois. É, isso sequência. É o Titanic 1, Titanic 2. É a mesma história, fazendo aquele drama, Isso. aquele clima. Agora nós vamos descobrir tudo. Tudo bem. Até chegar no momento. Quem estava no grupo. E mais uma... Não é isso? É isso mesmo, aí. É a mesma coisa. A gente Agora, vai ter que mais pedir desculpa, Paulo. uma notícia que saiu agorinha há pouco, agorinha, dizendo também das mensagens, Isso. é que o Vorcaro comentou, né, com o tal do sicário dele lá, que ele estava insatisfeito, inclusive com o meio de comunicação da esquerda, o Diário do Centro do Mundo, que era parceiro, colocou reportagens falando, né, sobre o crédito consignado do Banco Master e tudo mais, e ele falou que ia reagir judicialmente e diz... Abre aspas, estão achando que estão mexendo com o menino. E falou que ia colocar o site no inquérito da fake news. Ele falou pro sicário isso. Eles estão mexendo com o menino, agora eu não quero mais parceria, vai entrar no inquérito da fake news. Agora, como que ele tem esse poder de colocar um site no inquérito da fake news, né? Então, também é outra questão a ser levantada. Boa. Perfeito. Ele, como o celular que vocês estão falando aqui, tem várias mensagens. O que está acontecendo agora é uma ramificação entre poderosos e políticos. Saiu o nome do João Dória também, que tem uma relação, então, supostamente. Temos também a relação, e aí essa daí é que pegou todo mundo também, que estavam falando, e aí, rolou ou não? Uma mensagem interceptada pela Polícia Federal, divulgou que tem uma relação com o Alexandre de Moraes, que também precisa ser explicada. O Vorcaro supostamente diz a ele, a então noiva, em abril de 2025, tô indo me encontrar com o Alexandre de Moraes aqui perto de casa. Aí, 10 dias depois, os dois fizeram uma ligação de vídeo e depois, por mensagem, esta, que é a Marta Graef, pergunta, né, que seria a esposa dele. Do Vorcaro. Quem era o primeiro cara? Então, Vorcaro responde, Alexandre de Moraes. Então, vamos aguardar também se tem uma relação com o ministro Alexandre. Vale pontuar que também está sendo colocado a questão da parte da advogada, que é a esposa do ministro. Pode ter relação política nesse momento, interferência? Então, essas mensagens foram obtidas também pela Folha de São Paulo. Tá tudo lá, você pode ir lá ver. Pelo celular, mensagens trocadas no WhatsApp.
E ele fala também do Bolsonaro. É? E cita o Bolsonaro, chama ele de burro. Tá certo. O inteligente é ele. Pode colocar, Samidana, coloca aí mensagem. Ele acha que o Bolsonaro, as postagens... Ele acha que o Bolsonaro é burro. Achou o Bolsonaro burro. Porque Ele está melhor então com a esquerda, né? Pelo que parece. Por Pelo essa... que parece, né? Inclusive, ele É idiota e beócio. Desculpa, não é burro, é beócio. tem mensagens, compartilhando, inclusive, comprovante de pagamento, né, para um jornalista do site O Bastidor, numa negociação para suprimir reportagens negativas do Diário do Centro do Mundo. Então, assim, esse é o tipo de amizade que ele tem com a Beócio. da esquerda. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu nunca gostei muito Do quê? desse negócio de mito. Ah, sim. Mas eu começo a acreditar que o Jair Bolsonaro realmente é um mito. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Tem um mito, né? Tem alguma coisa no Jair Bolsonaro de ser um mito. Porque é impressionante. O outro lá nos Estados Unidos fala Impressionante como o Bolsonaro é um cara que. Impressionante. Não é? Impressionante. Onipresente. É impressionante. É mesmo. É inacreditável. O cara fala Ele tá preso. Tá. Ele tá com soluço. Tá. Ele nem fala, mas tanto soluço que ele tem. Mas qualquer coisa É o Bolsonaro. é o Bolsonaro. É É, ele. inacreditável. Eu tô Inacreditável. surpreso, surpreso com tanto nome de jornal que eu nunca vi na vida, cara. Pelo amor Olha, de Deus. Emílio, essa história, eu juro por Deus, é tão cabeluda que, como vocês estavam falando aqui, na reportagem também. Mas precisa ver se chega em alguma coisa. de fato. isso aí. Mas aí, só pra você ver o nível das investigações, apontam que os integrantes... Tivemos mensalão, tivemos petrolão, tivemos tanta coisa. Só você olhar aqui, só você fazer uma pesquisa no Mas se passado. fizer o balanço, isso aí pode ser bem pior. viu? Mas você Isso vê, aí. né, como você fala a corrupção no país, né, quando a gente falava de milhão, agora bilhão, e então. o esquema, a teia da corrupção do Vorcaro é uma coisa assim que assusta. Tem a reportagem vai dar também, que eles falam de 2 milhões para evitar a prisão. Só para você ter uma ideia, o nível da investigação aponta que os integrantes do grupo invadiram, Samidana, o sistema da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e estão falando até supostamente do FBI e da Interpol, segundo o jornal Sim. O Globo. Não, é. Foi hackeando o sistema da PF e da PGR, inclusive que Vorcaro teria É para ele saber do processo. para Isso- saber o que é. Isso aí é Brasília inteiro. ó, Meu inteira. Deus. Não, não é isso. Tem uma técnica de hacker que chama spear phishing. Então o cara entra em contato com você com algumas informações suas. Então da Jovem Pan ele pega algumas coisas, por exemplo, se fosse um funcionário da Jovem Pan, pegaria umas coisas que só funcionários sabem, faz com que o cara acredite para clicar em determinado lugar para abrir uma porta do sistema. Com isso, eles conseguiram entrar dentro do Ministério Público Federal. E uma vez dentro, documentos sigilosos de investigações, além de pegar os caminhos das parcerias do MPF com a Interpol e o FBI, supostamente. Outra coisa também que a defesa do Vorcaro disse, que aquelas frases que falavam em deixar o jornalista Lauro Jardim sem dentes foram tiradas fora do contexto. É isso que vai. Fora do contexto. Tirado ia ser os dentes do cara. Fora do contexto. É muita coisa, cara. Bom, tem muita gente que fala que tem cortina de fumaça, quer jogar aquela bomba ninja, né, para também falar de outros problemas da corrupção no nosso país. Tudo acaba tendo uma relação, principalmente da CPMI, do INSS. O Vorcaro, ele ia depor, só para lembrar, tá? Por que ele não foi depor? No momento que ele ia depor, ele foi preso, então estão juntando tudo. Mas não vamos esquecer do assunto de ontem, que é o assunto de hoje, que também é do Lulinha. O Lulinha também está tendo uma blindagem para ele depor e para também quebrar o sistema dele financeiro. A gente ontem trouxe a informação, Morgadão, que o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, ele está tentando suspender a quebra do sigilo bancário e fiscal aprovado, tá, pela CPMI do INSS. Então, pedimos aí para pelo menos a CPMI do INSS de averiguar o que estava no Lulinha, eis que nova reportagem. Quer saber da conta bancária? Quero. Tem as informações. Segundo o jornal, né, O Globo, também Metrópolis, eu vou dando todas as fontes aqui, e a minha, a conta bancária de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha movimentou 19,3 milhões entre 2022 e 2025,
segundo essa quebra de sigilo. Que é iFood? Metade desse montante... Não, a iFood, na verdade, é o gasto do nosso cartão de crédito do governo, do Lula, que ele gastou 1,4 bilhão. Esse é outro assunto. Essa é a quebra de sigilo do Lulinha. Por que ele movimentou 19,3 milhões entre 22 e 25? Segundo a informação aqui, veio também do restante, foi usado para o pagamento do quê? Do ano de 24, registrou a maior movimentação, com 7,2 milhões. Essa conta, e aí que vem a história, está ligada ao investimento que ele recebeu principalmente das suas empresas, LLF Tech, Participações e G4 Entretenimento. Lulinha investigado por possível associação com fraudes do INSS, mas nega envolvimento e promete esclarecer a situação, sabe aonde? Onde? No STF. É lá que ele vai explicar. Mas a gente gostaria que ele fosse para a CPMI do INSS. Por quê? É lobby. Ele viajou para Portugal, recebeu uma 300 pau por mês? Não sabemos até agora. Aguardamos, então, tem o negócio da essa passagem, informação. né, do careca do INSS, em que a defesa do Lulinha não confirmou, também não negou. Que o empresário, que é o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, pagou uma passagem e estadia para o Lulinha lá em Portugal. Que essa é a empresa, né? Essa empresa que ele ajudou a fazer lobby é uma empresa de cannabis medicinal e ele estava lá com a mulher que está no meio, que diz tudo. Lulinha já teve, lembra Lembro, o Game sim. Corp? É isso lá, aí, Game porra. Corp. Lembro de trabalhar lá no zoológico, lembro do enriquecimento. protege o outro ali. É isso aí. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho assim, lógico, você tem toda a razão. Tudo isso já aconteceu no passado. Já aconteceu, pô. A gente já conhece essa filme história. 2. Ai, vocês viram agora? É o filme 2. É o Pânico Mas 7 sabe esse onde aí. a gente tem que fazer? Por que que Barulho aqui. eu sei. Por que que não? Por que que o INSS aí não vai pra frente? Porque tem um monte de político envolvido, pô. Tá todo É mundo... óbvio, pô. Com o Vorcar é a mesma coisa. Lógico. E o que mais, Uzi? Você sabe que uma imagem muito impactante, sabe quando você tinha na revista a imagem da semana? Vocês viram um míssil com uma criança que aconteceu lá na Síria? A Bernardão, criança você- brincando no míssil. que no não meio dessa explodiu. guerra, né, os moradores locais lá da Síria são crianças, né? Elas estavam lá brincando sobre um míssil iraniano que não explodiu. Essa é a imagem para quem assiste pela televisão da Jovem Pan, né, Morgadão? É isso aí. E aí a gente sabe que é uma situação tão caótica, como a gente trouxe aqui, a guerra continua, tem muita gente que foi viajar para turismo, né? Como o caso da minha queridíssima amiga Mia Mello, que está no Catar. Caramba. E ela não consegue sair do Catar. Caramba. Porque ela está numa situação horrorosa, onde você vai pegar uma conexão de um Não, voo. não tem. Né? Você foi Tá para tudo- Dubai recentemente. Não, mas não é, eu acho que a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, voos cancelados, porque são países que têm bases americanas, Sim. então tá tudo cancelado, as pessoas estão ilhadas lá. E imagina o desespero, porque é... Se eu não me engano, 70% da região ali, os voos foram cancelados. É muita coisa. É muita coisa, né? A notícia de última hora é que os Estados Unidos diz ter matado um militar iraniano, né? Que, segundo o Pentágono, tentou assassinar o Trump. Segundo a guerra, a secretário de guerra dos Estados Unidos afirmou que o chefe da unidade militar iraniana tinha um plano de assassinato de Trump. Isso aqui daí aconteceu há um dia atrás. Mas hoje, o que está acontecendo na guerra, Emílio? O quê? Vamos para ela, para a Caroline, que ela é muito competente, a porta-voz da Casa Branca. Mindê, papai. A gente tem dois porta-vozes, né? O Rafael Rosenstein ontem participou aqui do programa e me trouxe algumas informações. Antes de ir para a Casa Branca, o que acontece agora nessa guerra, Albeta? Israel está sendo atacado tanto pelo Hezbollah, de novo ataques, né, que não aconteciam muito, né, no passado. O Hezbollah fica lá no Líbano e tem um financiamento do Irã. Então é uma guerra que está acontecendo Irã, Líbano contra Israel, e Israel tem também a força dos Estados Unidos. A Caroline, que é muito bela e competente, revelou que o presidente dos Estados Unidos tem 4 objetivos em relação ao Irã. Quais seriam esses objetivos? Ela acrescentou, obviamente, que a vitória será determinada quando esses objetivos forem plenamente alcançados. Aí, na sequência, a nossa Caroline, ela foi pressionada sobre o motivo pelo qual aconteceu essa guerra, e a gente sabe que o motivo é o quê? Arma nuclear. Sim. Pô, foi lá no passado essa discussão, né, Emílio? Você sabe que os Estados Unidos ele errou muito com o Barack Obama, que deu uma afrouxada com o sistema nuclear iraniano. Sim. O Donald Trump, aí o Biden nem se fala também, estava muito gaga. A gente sabe que, né, a política, né, norte-americana em relação à segurança de guerra foi uma porcaria. E aí os Estados Unidos ligou um sistema de alerta. Falou, amigão, se tem bomba nuclear,
nós não vamos mais negociar com vocês. Quando você fala se essa guerra vai durar muito tempo, a gente tem uma previsão, isso é previsão, obviamente a gente não pode carimbar aqui, que são 5 semanas, porque o próprio Donald Trump precisa do apoio do Congresso. É um ano eleitoral também, com Donald Trump, a gente sabe que ele precisa dessa movimentação política. Mas ele blefa, né? Ele blefa. Muito. Mas olha só, Emílio... Você sabe qual é o tamanho do Teherã? Do Teherã, não sei o tamanho do Teherã. Você pode me falar. Tem 17 milhões de habitantes. É gigante. É do tamanho de São Paulo. É uma mega cidade. Não é pouca coisa, não. É gigante. Entendeu? Não é pouca coisa. Não é Mônaco. Não é, né? Não é pouca coisa. Não acha que é assim, é complicado ali aquele Oriente Médio. Você tem toda a razão, porque por enquanto não é uma guerra terrestre, né? Pra acontecer a uma guerra, mega cidade, cara. A Então, invasão. mas ele já disse que não descartou a possibilidade de uma guerra terrestre também. O que o Donald Trump Sim, tem... mas sabe quanto custa? Custa $1 bilhão por dia. Um bi de dólar por dia, Então, essa mas guerra. pra ele, Emílio... Eu sei, mas e os Estados Unidos? Que tá com a dívida alta, juros O problema é baixo. quando chega lá. Então, mas você acha O que Vietnã, Trump tá como é que ligando? foi? Que acabou. Eu acho que o Trump não tá ligando, ele tá ligando Não, pra mas fazer o mas o desejo americano- dele. Mas e tem eleição no fim do ano, né, É amigo? isso aí. Esse é o ponto. Agora, vamos lá. Você acha que é gasto assim? Só o Irã, ele gasta 10 bilhões a 15 bilhões de dólares por ano para financiar esta guerra. O Irã, agora tem muito dinheiro envolvido. Uma outra coisa, os Estados Unidos, sabe quanto é o gasto militar anual do país? 880 bilhões de dólares. 880 bilhões de dólares, Samidana, no final, faz muita diferença para os Estados Unidos, que tem que resolver taxa, relações comerciais. 40% do PIB brasileiro, quase. E só que aí o cara fala, pô, tem inflação aqui, os juros não descem, ele vai em cima do Trump. O Trump não é só o que ele quer, ele tá olhando a popularidade dele. Tem um monte de gente querendo derrubar o Trump. Então eu não acho que ele não tá nem aí. Eu acho que ele olha assim. O professor veio ontem aqui, nosso professor de história, e uma coisa que acontece de uma forma diferente, que é, por enquanto, a guerra não é terrestre. O que os Estados Unidos e Israel gostariam que acontecesse? Que tivesse... Estamos de volta na programação da Jovem Pan, falando um pouco sobre a guerra, Donald Trump, quanto tempo vai durar essa guerra, e se você estiver na programação, não saia daqui, porque daqui a pouco você tem que saber quem? Soninha. Soninha vai falar sobre a política brasileira, que nos importa muito. Bom, mas voltando à história, é o seguinte, pra gente concluir aqui, senão a gente não conclui nada. Verdade. Os Estados Unidos... um jornal pela metade. Não, é um clássico. É um clássico. Claro. Se não for pela metade, nem graça tem. Claro. Meio jornal. Meio jornal. Meio jornal. Você sabe que normalmente que você faz um jornal quando você pega no bidê? Você lê a manchete e deixa no canto. Não, depois, se quiser, você assiste um programa de jornalismo. A Jovem Pan News faz um trabalho com jornalismo fantástico. A gente atrapalha. A gente atrapalha. Excelente comunicador. Aqui é só alegria. Bom, é isso. Mas o que os Estados Unidos gostaria é que tivesse uma revolta popular, mesmo porque tiveram protestos recentes lá no Irã, onde a turma, né, que a gente sabe que os ayatollahs, né, não deixam protestar, morreram 30 mil pessoas que são contra o regime. O Morgadão também não é a favor do regime, a gente sabe disso. E lá a situação é essa. Os Estados Unidos, quando ele entrou naquele... que isso foi fantástico, né? O que o Mossad fez nessa guerra é uma coisa... O Mossad é algo à parte, sensacional. Não é? É um show à parte. Pô, vamos recordar, né? Hezbollah, eles entraram lá nos pagers, explodiram todos, né? Aqui o Mossad, ele mapeou, né, Sami, um sistema de inteligência que vinham às ruas, onde estava o líder lá, o Ayatollah, e conseguiram abater ele. O que estão falando é que o Ahmadinejad pode estar vivo, né? Você vê assim? Sim, sim. Não tem essa informação. Tem essa informação. Porque falaram que o Ahmadinejad tinha morrido num dos ataques, mas parece que ele está vivo. Boa. E só para voltar à tecnologia israelense, como Israel tem essa tecnologia do Mossad, várias empresas tecnológicas, como o Waze, por exemplo, é israelense, eles têm essa malemolência, essa habilidade com tecnologia, entraram num aplicativo que era de reza, lá do Irã, e mandaram uma mensagem para a turma que ia ter o ataque. Teve algumas, né, intervenções cibernéticas, que é também essa guerra ao BT é um ataque cibernético, para ter essa revolta popular. Porque para derrubar um regime, Emílio, o que os Estados Unidos gostaria
Porque você vê celebração no mundo inteiro, né? Tem gente que apoia. O Donald Eu sei, Trump, mas tem muito anti-americano. Tem, E não, antissemita. inclusive Muito. americanos. É isso aí mesmo. Muito. Não, mas Não, eu tô muito. falando lá, tô falando no Irã. Pô, já Também, é dividido, Muitos anos, né? quantos anos você vê queimando bandeira tal, que é o regime. Esse regime é um terror. Não devia existir esse regime, porque é terrorista, é Estado terrorista o Irã. Mas também tem essa dificuldade, porque não é brincadeira. Não lá, é brincadeira. Não é uma coisa que a gente tá longe aqui, então fica todo mundo, né? Fica, Palpitando, né? Fica torcendo. Isso aqui vai ser. Mas, pô, dá dó da população, né? Que tá sofrendo. Também as pessoas que estão presas no aeroporto. Total, Muita né? gente que não pode nem voltar para casa, imagina. Cara, é uma situação de guerra, né, que a gente está vivendo. Mas enfim, a gente torce para, obviamente, essa guerra acabar, para não ter nenhuma arma nuclear e o Brasil ir para frente com o nosso sistema de guerra que também foi anunciado aqui. Não, nosso é bom. O nosso também, a turma pode se preparar com os nossos portas-aviões, que são suecos, né? Parece que é a nossa defesa militar. O nosso sistema de guerra é matar o inimigo, matar de rir. Boa.